Sejam todos muito bem-vindos ao Básico do Básico. Eu sou Murilo Almeida, ortopedista especialista em quadril, e hoje nós vamos falar sobre uma doença que afeta milhões de pessoas, especialmente as mulheres depois da menopausa, que é a osteoporose. Nós vamos abordar o que é a osteoporose, quem pode ter, por que algumas pessoas desenvolvem, outras não vão desenvolver, quais são os principais sintomas, como diagnosticar e, claro, como tratar e como prevenir. Fica até o final comigo aqui, que eu vou passar dicas importantíssimas de como prevenir a osteoporose. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a dor no seu quadril. A osteoporose é uma doença óssea que ela tem uma característica importante. Ela é a perda da densidade da força nos ossos. O que significa isso? O osso da gente, ele parece uma esponja. Quanto mais forte o osso, mais essa esponja é densa. E quanto mais fraco, mais essa esponja é rala. E o que acontece? Com o tempo, os nossos ossos vão se tornando frágeis, vão ficando cada vez menos densos e propensos à fratura. Essencialmente, os nossos ossos estão sempre num processo de renovação. Todo dia você produz mais osso através de uma célula chamada osteoblasto e todos os dias você desgasta um pouco do seu osso através de uma célula chamada osteoclasto. E quando você tem osteoporose, você tem uma perda da massa óssea mais rápida do que a reposição. Ou seja, o osteoclasto ele está agindo com mais vigor do que o osteoblasto. Então você gasta mais osso do que produz. E isso vai resultar num osso mais fraco e menos resistente. Por exemplo, imagine que seus ossos são como uma parede de tijolos. E na osteoporose, alguns tijolos começam a se deteriorar e a parede vai ficando cheia de buraquinhos. E vai ficando cada vez mais frágil, até que fica tão frágil que um pequeno empurrão pode quebrar essa parede. E é a mesma coisa que acontece com os ossos. Quando você tem osteoporose, uma queda simples, um impacto leve na região do quadril pode gerar uma fratura. E quem que pode ter osteoporose? Normalmente quem vai ter é a mulher pós-menopausa por conta de alterações dos níveis de estrogênio. O estrogênio, que é um hormônio relacionado à menstruação, ele diminui depois da menopausa. E isso faz com que os ossos fiquem cada vez mais fracos. Além disso, os idosos de ambos os sexos, mas mais comumente nas mulheres, são mais suscetíveis, porque o envelhecimento natural, ele causa uma perda progressiva de massas ósseas. E o histórico familiar de pessoas que têm osteoporose também podem ter um impacto muito importante na geração da osteoporose, ou seja, mulheres que tiveram mães com osteoporose normalmente também têm. E é uma doença que também está relacionada à etnia. Pessoas brancas, caucasianas, que a gente chama, que são pessoas europeias com descendência europeia. E os asiáticos têm uma maior chance de ter osteoporose do que as pessoas de etnia africana. Além dessas características que estão relacionadas à parte genética, a parte comportamental também está muito relacionada, porque pessoas com baixa ingestão de cálcio, vitamina D, pessoas que têm um estilo de vida muito sedentário, pessoas que fumam e principalmente quem tem consumo excessivo de álcool, podem também desenvolver osteoporose. Ou seja, a osteoporose tem várias causas, algumas delas você não consegue mexer porque tem relação com a parte genética, porém você consegue mexer em várias delas. Agora, por que algumas pessoas desenvolvem e outras não? O desenvolvimento da osteoporose ela depende dos fatores genéticos, igual eu falei, dos fatores hormonais e ambientais. As mulheres pós-menopausa que têm maior risco são aquelas que têm uma queda de estrogênio muito grande e também aquelas que têm uma dificuldade na reabsorção óssea. E pessoas com estilo de vida sedentário, que não fazem exercícios regulares, principalmente exercícios de alta intensidade, exercícios de impacto, como caminhada, corrida ou exercício de academia, pessoas que têm essa dieta muito pobre em cálcio, não comem derivados do leite, não bebem leite e não têm uma vitamina D normalizada, podem estar muito mais propensos.
Agora que você sabe quem são as pessoas que têm mais propensão, como saber se você tem osteoporose? A osteoporose é considerada uma doença silenciosa. O que é isso? Ela não tem sintoma algum. Então, se você está esperando ter algum sintoma para poder saber se tem osteoporose ou não, eu vou te dar uma notícia ruim. O primeiro sintoma que a osteoporose vai ter é a dor da fratura. Até você fraturar o osso, até você ter uma quebra no seu osso, você não tem sintoma algum. E isso é um problema muito grande para nós ortopedistas e principalmente para o paciente. Porque muitos pacientes chegam no consultório queixando de dor no quadril com medo de ser osteoporose. Porém, na maioria das vezes isso é uma tendinite, uma bursite, às vezes até uma artrose. E a osteoporose, ela tem uma característica que ela vai fraturar num movimento muito pequeno, num trauma muito pequeno. Sabe o que é muito comum? Você está andando de carro, a pessoa que está dirigindo o carro, até mesmo você estiver dirigindo o carro, não vê um quebra-mola, passa em cima da lombada e tem um salto dentro do carro. Quando você cai, você faz uma fratura na lombar. E é muito comum que pacientes tenham essa fratura da lombar e só descubram que tem osteoporose a partir do momento que tem esse diagnóstico. Os ossos mais afetados pela fratura pode ser o quadril, pode ser a coluna e também os punhos. E em muitos pacientes, a primeira fratura é o único sinal que a pessoa tem uma osteoporose. Mas se você não tem nenhum sintoma, como que é feito o diagnóstico da osteoporose? Bom, ele é feito através de um exame chamado densitometria óssea. Esse exame é o exame que mostra a densidade mineral do osso. É como se fosse um raio-x que eu vejo qual é a densidade do seu osso, principalmente na região da coluna e na região do fêmur. E esse é o principal exame para a gente avaliar qual é o risco de fratura. Por quê? Se você tem uma densidade muito baixa e você tem osteoporose, é indicado para você um tratamento para que você diminua o risco de ter uma fratura. Esse exame divide entre um osso normal, um osso com osteoporose e a região que fica no intervalo dos dois, que é o que a gente chama de osteopenia. A osteopenia é um aviso de que você já tem uma perda de massa óssea, mas que você ainda não tem um risco aumentado de ter uma fratura. Quem precisa fazer esse exame? Normalmente, mulheres próximas da menopausa ou idosos de ambos os sexos que já têm alguma fratura ou que têm história familiar de ter osteoporose ou fratura na família. Alguns exames complementares também podem ser feitos, como os exames de sangue, que vão medir os níveis de cálcio, de vitamina D e as radiografias para a gente poder fazer a análise de fraturas anteriores. É interessante que pacientes que têm uma fratura, normalmente fratura de baixa energia, pacientes idosos, a gente precisa sim investigar a osteoporose. E tem um detalhe para vocês. Pacientes acima de 60 anos de idade, que têm fratura de punho, de quadril ou de coluna por um trauma de baixa energia, a gente já pode considerar como paciente com osteoporose e já pode começar a tratar. E por falar em tratamento, como que é feito o tratamento da osteoporose? Bom, o objetivo principal desse tratamento é prevenir as fraturas. E isso pode ser feito através da mudança dos estilos de vida e uso de medicamentos. O que a gente faz como hábitos de vida, mudança do estilo de vida? Primeiro, atividade física. Exercícios que envolvem carga, como caminhada, são essenciais para fortalecer os ossos. Outros exercícios também podem ser musculação, corrida, exercícios com pouco impacto, como hidroginástica, como pilates, podem ajudar por conta do fortalecimento muscular, porém, eles não vão interferir na densidade óssea. Uma dieta rica em cálcio, rica em vitamina D, é essencial também, porque esses nutrientes são fundamentais para a saúde dos ossos. A ingestão normalmente de cálcio deve ser de 1.200 mg por dia para adultos com mais de 50 anos. E a vitamina D é importantíssima para que ela facilite a absorção do cálcio. Agora, existem alguns medicamentos que podem atuar no tratamento da osteoporose. O primeiro deles é o que a gente chama de bifosfonatos. Os bifosfonatos são medicamentos que ajudam a reduzir a perda da massa óssea. O alendronato, risendronato são ótimos medicamentos para poder tratar esse problema. Porém, eles precisam de uma indicação médica, porque cada caso precisa ser analisado individualmente. Eles vão inibir a reabsorção óssea pelos osteoclastos.
Lembra que eu falei no começo que existem duas células? Osteoblastos que produzem osso, osteoclastos que reduzem o osso, que absorvem o osso. Então, o risendronato e o alendronato vão inibir a ação dos osteoclastos. Nós temos também os anticorpos monoclonais. E o medicamento mais comum dessa classe é o denosumab, que popularmente é conhecido como Prolia, né, que é a marca mais comum que existe. E ele é um medicamento que reduz a absorção óssea por conta dos osteoblastos. Por quê? Ele é como se fosse uma vacina, ele é uma medicação que inibe a ação de uma proteína dentro dessa célula. Então essa célula para de funcionar, o osteoblasto. Então ele para de reabsorver. Essa é uma medicação injetável que tem uma duração de pelo menos 6 meses. Outros medicamentos que podem ser feitos seriam os medicamentos que são os suplementos, que são essenciais para manter a saúde óssea, principalmente os suplementos à base de vitamina D e os suplementos à base de cálcio. Agora nós vamos falar de uma parte muito importante, que é como prevenir a osteoporose. E a prevenção da osteoporose ela deve começar o quanto antes, principalmente em pessoas que estão dentro dos fatores de risco. As principais estratégias para prevenção seria manter uma dieta rica em cálcio, uma dieta rica em vitamina D desde cedo, principalmente se você tem história familiar disso. Praticar exercício físico, principalmente exercício com carga, como academia, musculação, caminhada, saltos, corrida, é essencial para que você consiga prevenir a evolução e o aparecimento da osteoporose. Evitar o álcool e evitar também o tabagismo diminui muito o risco de você ter osteoporose no futuro. Eles afetam diretamente na saúde óssea. E agora eu vou fazer uma coisa que eu não tenho muito costume, mas eu vou dar 3 dicas para quem não quer ter osteoporose. E essas dicas vão prevenir a osteoporose e ajudar a manter a força dos seus ossos. Incorpore o cálcio na sua dieta diária. Coloque todo dia o uso de iogurte, o uso de queijo ou o uso de leite nas suas refeições. Tome sol regularmente. Por quê? A luz do sol ajuda o corpo a produzir a vitamina D e isso vai facilitar a absorção de cálcio. E mantenha-se ativo. Qualquer tipo de atividade física é benéfica. Pode não atuar diretamente no fortalecimento dos ossos, mas vai atuar no fortalecimento muscular, prevenindo uma queda e diminuindo a chance de você ter uma fratura por conta de osteoporose. Se você tem alguém na família ou se você mesmo tem osteoporose, procura seu médico. Se você não tiver um médico para poder cuidar da sua osteoporose, meu contato está aqui nesse vídeo. Lá embaixo você pode entrar em contato com a minha equipe, ela vai agendar uma consulta para a gente poder conversar. Eu atendo presencialmente em Goiânia, mas atendo por telemedicina em todo o Brasil e essa é uma modalidade de tratamento que está cada vez mais difundida por conta da sua eficácia. Com os cuidados certos, é possível prevenir fraturas e garantir ossos saudáveis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Passe ele para quem você acha que pode precisar e eu te vejo no próximo vídeo.